Olá, seja bem-vindo ao canal A Palavra Viva, o canal que transmite a mensagem de Deus em podcast. Eu sou o Jefferson e hoje estarei comentando mais um pouco sobre o tema em destaque que é: de quem é a culpa? Quem tem a culpa pelo fato de o Senhor Jesus ter sofrido o que sofreu naquela horrível cruz? A cruz, que no contexto bíblico é sinônimo de maldição, conforme Deuteronômio capítulo 22, versículo 23. Pois é, será comentado de forma resumida esse ponto que é muito importante dentro do contexto bíblico. Então, a quem se deve atribuir a culpa pelo ocorrido com o Senhor Jesus? Porque, como foi visto nos episódios anteriores, não é o Senhor Deus o culpado, nem também os principais de Israel com o povo que pediram a execução do Senhor, e nem tampouco culpa de Pilatos com os seus soldados por executarem o Senhor Jesus naquela cruz. Mas como entender então esse fato tão delicado sobre o que ocorreu com o Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus não era uma pessoa que induzia os outros a pecarem, indo contra a vontade do Senhor Deus. Nem se via ele ensinando o povo a desrespeitar a lei de Moisés. Pelo contrário, ele deu ênfase na observância dos mandamentos da lei, e muito menos se via o Senhor Jesus, em sua ministração, expressar desacato ao governo romano. Para haver possibilidade de compreensão mais clara sobre o tema em questão, observe o texto bíblico que será tido como referência para o assunto. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 até o versículo 6. Diz assim: Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Observe alguns detalhes neste texto lido. Está assim expresso no texto: nossas enfermidades e as nossas dores, nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Percebeu algo particular na revelação que o profeta Isaías expressa? Isaías está expressando a profecia na primeira pessoa do plural, nós. E Isaías se inclui. Ao dizer nossas transgressões, nossas iniquidades, então, ao olhar essa realidade, começa a se facilitar a compreensão em que o Senhor Jesus estava tomando o lugar de alguém, e isso de forma voluntária. A real prova de que o Senhor Jesus era inocente e não merecia a cruz, vê-se nas palavras do centurião, em Mateus capítulo 27, versículo 54, que diz: O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. E para confirmar que ele veio resgatar o homem, para que este não vá para a perdição, um milagre ocorreu enquanto o Senhor Jesus estava na cruz. Lucas capítulo 23, 43 diz assim: Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão que havia sido sentenciado pela lei romana estava naquele momento, após o falar do Senhor Jesus, isento da condenação divina. A razão pela qual o ladrão na cruz ter se tornado o que era, teve um porquê. E está registrado em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A razão daquele homem ser um ladrão é porque o pecado passou a fazer parte do contexto humano.
que esse contexto estava em sua vida. E a resposta para esse trágico fato está em Romanos 5,19, que diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. O ex-ladrão se tornou justo por causa do Senhor Jesus. E como o ladrão que estava na cruz ao lado do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Deus encerrou todo o mundo, judeus e gentios, na mesma classificação. Sem Jesus, não tem paraíso. Observe o que está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Observando então essa palavra da carta aos Romanos, fica fácil chegar à compreensão. Se Deus coloca todos no mesmo nível espiritual, como pecadores, e necessitados do milagre que somente o Senhor Jesus pode conceder, que é estar no paraíso, fica compreensível que o Senhor Jesus morreu, não por si, mas pela vida que carece de salvação. Então, ao deparar com a pergunta de quem é a culpa, e perceber que eu sou uma das pessoas que Deus encerrou debaixo da desobediência, e sendo assim, que eu careço sempre do Senhor Jesus, para poder alcançar a mesma palavra que ele disse ao ex-ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Quanto à pergunta, vejo que sou um dos culpados, porque todo aquele, toda aquela que carece de salvação é culpado, é culpada da morte do Mestre. Porque, como foi visto, ele não morreu por si, mas por outros, o qual ele ama muito. Espero que possa ter te ajudado o discorrer desse tema. O tempo não permite mais. Vou me despedindo de você dizendo, como sempre, tchau! E até o próximo episódio, se o Senhor Jesus assim o permitir.